Entendeu? E é isso. Então a gente foi vendo esses bloqueios, né? Então, a repetição do padrão anterior, onde haverá sempre um novo substituto para o lugar do excluído. Tá? Então, muitas vezes nós somos fiéis aos excluídos, não aos bacanas, tá? Outra ordem da inocência e culpa. Tendência dos filhos em carregar pesos, responsabilidades e culpas dos genitores. Nós, enquanto crianças, se nós dependemos de tudo, né, do sistema da mãe para comer, beber, dormir, do pai, tudo, também nós temos uma contrapartida. Nós funcionamos como um imã, algo que mantém o sistema unido, mantém os pais unidos, por um amor de sobrevivência, não é um amor adulto, não. É uma necessidade de manter o sistema unido, porque eu vivo daquele sistema. Se papai e mamãe separar, acabar tudo, eu vou comer o quê? Né? Essa força que a criança tem faz muitas vezes com que elas absorvam muitos dos processos não resolvidos do nosso pai, da nossa mãe, pesos e responsabilidade, pegamos sobre nós para aliviar eles. Essa semana nós estamos fazendo lá no grupo de estudo lá da Nereida, um estudo muito aprofundado sobre o aborto, tá? Tanto abortos naturais como abortos provocados, né? E nós trouxe alguns trabalhos de constelação muito interessantes que eu lembrei, que acontece o seguinte: uma mãe estava lá namorando um cara na época de universidade. Naquela época ela engravidou desse cara, que virou o pai, né? Ela fez um aborto provocado, porque eu não posso, porque vai interromper meu curso, o que eles vão dizer, papai vai falar que eu sou uma puta, não tem grana, não tem nada, pá, abortou. Aí, lá pelas tantas, resolveram casar. Casaram, daí um tempo tiveram um filho. Aí o filho cresce e absorveu a culpa que a mãe teve do aborto e não se desenvolve muito. Tudo que esse rapaz faz, ele começa e para. Começa um cursinho, para. Abre um boteco, fecha. Abre não sei o quê, para. Então esses filhos que não vão andando para frente, pode saber que está identificado com algum aborto. Uma primeira suspeita. Por que ele fez isso? Na época ele fez isso para que a mãe levasse avante a condição de mãe dele, ele absorveu dela a culpa de ter abortado, porque todos nós vamos ter essa culpa, tá? Isso chama culpa atávica. Culpa atávica não tem jeito de se fazer nada. Culpa com modelo, você pode mudar o sistema de crença, mas a culpa atávica não. A culpa atávica, para não matar, é uma culpa atávica. Que a gente tem. E a gente vai sentir. E se a mulher não sentiu a dor daquele aborto, não sofreu, quando a mulher e o marido, ou o namorado, sofrem aquilo, choram aquilo, vivem aquilo, provavelmente se esvaziou e viveu o luto e não vai ter isso. Mas quando não viveu, passou batido, foi para a noite para uma discoteca ainda depois do aborto feito de manhã, não está nem aí. Quando o menino nasce, esse aborto foi encruado dentro essa dor foi encruada dentro dessa mulher. E o filho capta isso, absorve isso e pega para ele. E se identifica com o aborto. Aí na terapia nós temos que fazer uma representação da cena. Põe a mãe, o pai, o aborto e o rapaz, né? O aborto vai estar no chão, aí nós vamos ver o que acontece. Muitas vezes o aborto está achando ruim, né? O filho está ligado com o aborto. Eu peço para as pessoas falarem o que elas estão sentindo e depois conduzo algumas falas de cura. O filho vai, eu por um amor infantil a você e por querer ter você como irmão, eu me identifiquei com você e aborto a minha vida. Toda vez que eu aborto, eu sou você.
Aí o aborto vai falar: não, mas não é isso que eu quero, eu já morri. Eu já morri por isso, entendeu? Agora você vai ficar morrendo por isso a vida inteira? Por favor, me liberte, eu estou aqui no limbo, parado, esperando você sair dessa, entendeu? Vai devolver para a mamãe a culpa dela que você observou. Aí ele tem que chegar perto da mãe, ela vai levantar, ele vai falar: oi, mãe, então, eu, na minha mente infantil, quando eu nasci, logo em seguida, peguei de você todo o sentimento de culpa que você teve o aborto. E peguei isso para mim. E acabei me identificando com esse aborto, presentificando ele sendo um pouco o aborto. Eu fiz isso para te livrar desse peso, para que você pudesse me criar e andar avante no seu casamento. Agora eu quero te devolver. Isso não me devolve. Aí eu faço a pessoa devolver para mim. Aí você fala: ok, deixa comigo. Eu aceito. Deixa isso comigo. Deixa isso comigo. Eu posso resolver. Que eu posso resolver. Você está livre. Você está livre. E liberta. Na hora que acontece isso, a pessoa que está com isso dá uma libertada nela. Vocês não podem imaginar. Então, muitas pessoas também com síndromes suicidas, tá? Às vezes podem estar identificadas com aborto. Tá? Muitas pessoas, tem que examinar, não dá para falar que é todo mundo, não. Algumas pessoas com síndrome de sentimentos suicidas, às vezes, podem estar identificadas com aborto. Ah, né? Não. Não. Aqui sai, exatamente, ela é bom ela me lembrar disso. Aqui nós não estamos fazendo uma coisa moral, que a igreja fala que é pecado, que não é pecado. O que é pecado? Sabe o que é pecado, gente? Pecado vem do latim. O pessoal jogava flecha no alvo, e quando você jogava a flecha no alvo, a flecha que caía no chão, você falava assim: pecado. Isso é que é pecado. Algo que não bateu na mosca. Isso que chama pecado. Hã? Desvio, exatamente. Então, aqui não tem uma coisa moral, tem a culpa atávica, tá? Tem a culpa atávica, que ela está presente em todos nós, tá? Mas tem a coisa de não sofrer. Quando você não sofre uma coisa, você congela a coisa, você nega a coisa, você não elabora a coisa. O luto é muito importante. O luto é fundamental em várias vivências nossas. Você perdeu uma coisa, você tem que dar um espaço para você sofrer aquilo. Não é ficar lá se masturbando com aquilo, não. Mas é viver aquilo até o final. Né? Porque tem gente que entra no ressentimento, né? Ah, eu perdi, aí fica naquela ladainha. Não, aí não é isso. Né? É simplesmente você permitir a entrar no vazio que isso te provoca. E bom vazio mesmo. Tá? Então aqui nós estamos além da questão moral, se é certo, se é errado, porque nós estamos fazendo uma avaliação sistêmica. Né? Muitas vezes, se o casal sofreu, chorou, viveu, não teve problema nenhum com os filhos. Na maioria das vezes, o casal que viveu e sofreu, bem sofrida a situação, não houve esse tipo de transposição. Mas isso é raro. Isso é raro. Ok. Outras coisas também podem acontecer, coisas assim bem diferentes. Por exemplo, a mãe tinha um grande amor, não pôde casar com ele, porque a família não quis. Casou lá com outro sujeito. Com esse sujeito, ela teve um filho. O filho cresce, ao invés de copiar o pai, copia o grande amor da mãe, sem nunca ter ouvido falar sobre ele. E aí a mãe até olha assim, fala: ai, Ricardinho está parecendo tanto com Antônio, não sei porquê. Fala com a vizinha. Aí esse rapazinho, chega a 17 anos, tem um surto psicótico, um episódio psicótico. Talvez aqui também é um hospital psiquiátrico, não.
Atende. Mas muitas vezes vocês vão ver surtos psicóticos, né? Que vocês veem pessoas atuando, ou gritando, ou berrando, ou achando que é uma coisa, ou achando que eles estão perseguindo ela, ou escondendo debaixo da cama, ou fazendo um show, atuando. Mas ela está vivendo aquilo como se fosse real. Os surtos psicóticos são as vozes do passado que estão berrando no presente. Então esse moço ficou pirado porque não reconhecia ele em ninguém da família, porque estava identificado com outro cara. Aí o que a gente teve que fazer? Está você aqui. Este é Antônio, o amor da mãe. Aí está você, o rapaz que gostou. Vem cá o senhor, eu vou precisar do senhor também. Vai ser pai de Antônio. Então, foi colocado assim, o pai de Antônio está aqui, e esse amor, o amor escondido, que foi lá, que não permitiu, ficou lá. E ele colocou, eu mandei o moço fazer a constelação, e ele colocou assim, ó. Porque na constelação você vai escolher pessoas para representar um pouco da sua família. Ou da sua família de origem, pai, mãe, irmão, irmã, ou da família atual, marido e filhos, aonde o bicho está pegando. Se for na sua empresa, você também pode fazer até da sua empresa. Você vai colocar pessoas para representar os departamentos. O quê? Tá bom. Então aqui Ricardinho, né? Que eu pedi Ricardinho para fazer a constelação, ele colocou ele assim, olha como é que ele colocou. Ele não colocou ele ligado ao pai, ele colocou ele na direção de Antônio. Então eu vou ter que falar. Primeiro fazer Ricardinho, conversar com a mãe dele. Fala, oi mãe. Então, eu não sei o que ocorreu com você antes de você casar com o papai. Repete, igual eu não sei o que é, só para treinar. Eu não sei o que aconteceu com você antes de casar com o papai. E pelo jeito agora você disse que você teve um noivo. Pelo jeito agora você disse que teve um noivo. Que você não casou com ele. Que você não casou porque a família não quis. E você casou com o papai como um prêmio de consolação. Você casou com o papai como um prêmio de consolação. E lógico que eu nunca vi você e papai como um grande amor. Lógico que eu nunca vi você e papai. Pensa você que filho é trouxa, não, que enxerga tudo, tá, gente? Quem fez esse casamento montadinho, bolo confeitado, lógico, as crianças vê tudo, entendendo? E então, eu na minha mente infantil, eu quis ser para você, mamãe. Eu quis ser para você. Eu, principalmente como primeiro filho, o grande amor da sua vida. E me identifiquei com este Antônio. E agora eu pirei o cabeção. Fala. E agora eu pirei o cabeção. Porque tem horas que começa a ser uma coisa que eu não sou e me confundo todo. E tem hora que eu começo a ser uma coisa que eu não sou e me confundo todo. Igual aquele dia que você acabou me internando lá no agarrão, no quinto andar. Então, eu quero te devolver isso. Porque eu não posso te salvar do seu engano. Porque eu não posso te salvar do seu engano. E nem ser para você o seu grande amor. Nem ser para você o seu grande amor. Eu sou apenas o seu filho. Eu sou apenas o seu filho. Amanhã aceita? Aceite e me liberto. E te liberto. Realmente foi isso mesmo. Você viu tudo. Ok. Também é bom você devolver isso para esse Antônio. Fala. Também é bom você devolver isso para Oi, Antônio. Oi, Antônio. Nunca te vi mais gordo. Fala com ele. Com os meus olhos. Com os meus olhos. Mas na minha alma. Mas na minha alma. Você esteve sempre presente. Você esteve sempre presente. Para mim você era o papai. Para mim você era o papai. Era o homem da mamãe. O homem da mamãe.
E eu comecei a copiar a você, E eu comecei a copiar você, sem saber quem você era. sem saber quem Copiei o seu fantasma. copiei o seu fantasma. Lógico, fui parar no hospital psiquiátrico. Lógico, fui parar no hospital. E agora eu quero te devolver essa identificação. E agora eu quero te Vai lá e devolve. essa identificação. Eu fiz isso para salvar a mamãe Eu fiz isso para salvar a mamãe e manter o sistema unido. e manter o sistema unido. Eu vou deixar isso com você. Eu vou deixar isso com você. O que você acha? Você aceita? Aceita e te liberto. Fala. Seja você mesmo. Também me sinto honrado. Fala. De qualquer forma, eu estive casado um pouco com a sua mãe. Mas eu te liberto. Seja você mesmo. Ok. Depois, para consertar o final, vamos lá. Olha para o papai. Fala, oi, pai. Oi, pai. Você é o homem correto para mim. Você é o homem correto. Para que eu possa me espelhar Para que eu possa me espelhar e me identificar. e me identificar. Como que o pai se sente? Ok. Que bom, filho. Que bom, filho. Venha cá. Venha. Abre os braços para ele e abraça ele. Então, recompõe a figura, né, do rapaz. E aí, podemos fechar. Só para você... Então, quebrei uns pedaços de constelação para vocês entenderem como que é a dinâmica, né? A gente vai sempre, na constelação, você vai sempre representar. Quem vai escolher os protagonistas é o cliente. Às vezes eu posso escolher, quando falta alguém lá, a sua tia-avó, eu vou lá e pego. Mas, em geral, o cliente vai escolher quem é o pai, quem é a mãe, quem é a irmã, quem é ele. O cliente não vai trabalhar, ele vai ficar sentado vendo o trabalho. No final, eu coloco o cliente no lugar do protagonista dele, só para ele sentir. Qual que é a função disso? A função de você dar uma forma para coisas lá do mundo da psique, foi uma coisa muito incrível desenvolvida pelos gestaltistas. Em 1920, 1930, teve um grande movimento sobre o estudo da percepção humana, que teve o grupo da Gestalt na Alemanha, do Bauhaus, né, que criou toda uma série de movimentos na arte, uma série de coisas, né? Então, a Gestalt, você vai dar uma forma. Tudo aquilo que você dá uma forma tem conteúdo. Não existe forma sem conteúdo. Quando você vê isso aqui, microfone, não é uma panhoca. Então, quando você vê que é microfone, você vai falar ou não vai bater na cabeça dela, se quiser. Mas eu não posso comer microfone nem dirigir carro com microfone, porque a forma de microfone já diz o que é microfone. Quando você entra no lugar de alguém, não é representar. Se você entrou no lugar, você não conhece o sujeito, mas ele te colocou para ser o pai dele, na hora que ele te coloca naquele lugar, todo o conteúdo, pai dele, baixa no você. Não é baixar de centro espírita, não, pode até ser, porque centro espírita também acontece a mesma coisa, no outro grau, entendendo? Aqui o campo se manifesta no protagonista. Não existe forma sem conteúdo. Se deu uma forma para uma coisa, o conteúdo está aqui. E aí você vai experimentar ali naqueles poucos minutos, quando você está naquela posição, igual vocês experimentaram aqui talvez, né? O que você experimentou ali na hora que você estava fazendo esse papel? Frio pelo corpo. Você que foi o Antônio. Um gelo. Então, algo que estava parado e mexeu, né? Muita gente começa a sentir, até, por exemplo, se esse pai tivesse um problema na perna, mancasse, a pessoa que eu coloquei lá, ele não falou que tinha problema na perna. Às vezes o protagonista fala assim, não estou aguentando ficar de pé, por favor, me dá uma cadeira, parece que eu vou cair, está faltando uma perna minha. Ele capta tudo. Aqui não tem magia, não. Isso aqui é que chama campo
mórfico. Quando você monta uma figura de uma família, o campo mórfico daquele sistema representado se instala. E nós vamos trabalhar com isso. Quem desenvolveu esse termo, campo mórfico, foi um dos caras que hoje está sendo candidato a prêmio Nobel da biologia. É o Rupert Sheldrake. Tem vários livros traduzidos em português. O último que ele escreveu, um livro bárbaro, A Sensação de Estar Sendo Visto. O nome do livro dele é De Ser Observado, né? Rupert Sheldrake. O experimento de Sheldrake virou uma coisa clássica. Está ligado com aquele milésimo macaco, né? Fizeram até filme, fizeram um monte de coisa. Centésimo macaco. Já estou aumentando os trem aqui, é o centésimo. Então, o que vai acontecer? Ele foi fazer uma pesquisa com uma equipe lá na Polinésia sobre um tipo de macaco numa ilha. Ficaram lá com filmes, filmando, anotando tudo que acontecia ali com aquele tipo de macaco, a sociedade deles, os modos viventes, as comidas, tudo. Lá pelas tantas, nessa ilha, começou a não ter água, parou de chover. E os macacos não tinham quase água, eles começaram a entrar, né, em crise por causa da água. Eles não interferiram. Vamos ver como é que eles vão resolver a situação da crise de água. Aí o macaco pegou, descobriu que dentro do coco tem água. E todo mundo começou a tomar água de coco. O macaco, em geral, não come coco. Mas eles começaram a beber água de coco. Ok, passou a seca, eles salvaram. Tá. Eles ficaram lá mais um mês e depois foram lá para Indonésia, que era um lugar perto lá. Chegaram na cidade grande, acho que era de Jakarta, ficaram no hotel, e nesse hotel, por acaso, encontraram um outro grupo de pesquisadores que estavam pesquisando os mesmos macacos. Era um grupo francês a 500 quilômetros da ilha que eles estavam. Comentando esse assunto com os cientistas, ou um cara falou, mas que estranho, também na nossa ilha, a 500 quilômetros da sua, nesse período, os nossos macacos lá começaram a comer coco, tomar água do coco, sem estar faltando água. Eles se espantaram, falaram, macaco não tem fax, não tem celular, não tem WhatsApp, como é que eles, as 500 quilômetros, pegaram isso e começaram a fazer isso também, a mesma coisa. Aí eles levaram isso para o laboratório e começaram a repetir o experimento, e a síntese do experimento é a seguinte: quando, num determinado gênero de animais, né, algum alcança um novo tipo de desenvolvimento ou uma nova aprendizagem, esta aprendizagem é transmitida a todos daquele gênero. Como? Não sei, pergunta para Deus. Mas ela é transmitida. E aí eles começaram a fazer isso em laboratório, até com Drosophila melanogaster, entendendo? Pegavam as Drosophila, ensinava ela determinada coisa, botavam parentes da Drosophila numa outra sala, e de repente essas Drosophila da outra sala aprendiam as coisas sem ter visto nada daquilo. Drosophila é um mosquitinho, aquele da banana. Drosophila melanogaster, que é usado muito para fazer experimento em biologia, porque ele é muito rápido a reprodução. Aí que ele postulou isso, que existem campos que comandam, que governam, né, e são maiores do que cada um, é o conjunto de todas as consciências, e nesse campo se transmite, se passa geracionalmente, né, e aí eles fizeram uma série de outros experimentos, coisas que tinham acontecido, inclusive na Inglaterra. Então tem lá, então, The New Science, a nova ciência, é um livro principal dele. Quem quiser ver, vocês vão ver aí os campos morfogenéticos, né? Então, é isso. Outra coisa, o pai e a mãe, juntos, e o filho está ali,
O menino tinha 5 anos, o pai briga com a mãe, dá um soco na mãe, bate na mãe, o filho pega, fica do lado da mãe, vai lá, acode a mãe, acha que a mamãe é uma pobre coitada, mamãe, toma o ódio do pai e postula essa imagem. Papai é um monstro, não vou me identificar com ele, e mamãe é uma pobre coitada que eu tenho que proteger. São os filhos pegando para si isso. Mãe e pai da gente são sempre maiores do que nós, sempre. Mesmo que meu pai é um cachaceiro e minha mãe é uma vítima que apanha todo dia, ela é muito maior do que eu não posso curar a minha mãe, eu não posso salvar a minha mãe. A não ser que papai está com o machado na mão, eu vou lá e arranco o machado da mão dele e jogo para fora. Pronto. Fora isso, tudo delírio. E tem mães que fazem disso uma bandeira. A pobre vítima do cachaceiro e seu pai nunca separou do pai. Sabe como? Fica lá com o cachaceiro, mas ela sofre, é a sofrida que sofreu muito e vende esses bilhetes para todo mundo, para os vizinhos, para os parentes e para a próxima geração. É um inferno. Porque vítima, gente, dá maior ibope. Muito mais do que coisa saudável. Vou contar um outro experimento que fizeram em Harvard, em psicologia, tá? Para saber a questão das vítimas no nível social. Eles fizeram tudo filmado, colocaram numa esquina ali, uma mulher chegava lá, ficava fazendo, meu marido me bateu, ela toda vermelhada, um troço assim, me espancou, e num minuto estava cheio de mulher em volta dela. Vai lá, faz a Lei Maria da Penha, e papapá, e toma metiolate, passa aqui, e papapá, ficou assim. Na outra esquina, eles colocaram uma mulher falando assim, gente, eu trepei a noite inteira com meu marido, mas foi uma delícia. Fizemos 69, 45, 24, tudo. O povo passava assim, nossa, que puta, sem vergonha, ainda foi contando essas coisas. Coisa boa, as pessoas horrorizam. Coisa ruim, todo mundo vai, é igual urubu em cima. Os meus terapeutas, que era o Gaiaça foi o primeiro terapeuta, ele contava isso para a gente, que a necrofilia, que é uma representação sexual de transar com o defunto, é um aspecto do ser humano. Nós ficamos horrorizados, né, quando vem em filme de terror o vampiro comendo a defunta, né? Todo mundo, mas faz parte do nosso imaginário. O nosso imaginário que parece com ave de rapina, que adora comer detrito dos outros. E tem gente que é exatamente igual um abutre. Não, só no jornal. A última página do jornal nosso, lá em Belo Horizonte, Estados Unidos, é que só tem os crimes. É a página mais lida. Todo mundo abre o jornal porque vamos ver o crime de hoje. Então, essa necrofilia está dentro da gente. Fica de olho nisso aí. Eu também fico de olho, porque eu também, depois, me aparecer com antifunta. Então, essa aqui é uma outra ordem que vai falar. Não, tinha uma ordem aqui que eu não falei, um minutinho. Deixa eu voltar aqui. É função dos pais dar, é função dos filhos receber. Os pais dão, os filhos tomam. Quando isso é invertido, cria esse problema no sistema. Na roça aconteceu muito isso, que filhos tinham que trabalhar cedo. Quando isso acontece, principalmente na roça aconteceu, os pais faziam muitos filhos para encher a roça, para ter mão para trabalhar, e roubavam das crianças o direito de ser criança e adolescente. Lógico que as pessoas ficam com ódio disso dentro de si. Nessas famílias grandes, às vezes muitas filhas não casam, ou criaram muitos filhos, depois não quer ter filho nenhum, né? E aí uma série de coisas. Né? Tem gente que fala assim, vou ter um filho para o seu filho, depois ser doutor para me dar um carro. Tá bom. Tem de tudo nesse planeta. Aí,
A ordem do tempo. O tempo traz ordem natural ao sistema. Quem chega no sistema é o pai e a mãe, primeiros que vão abrir o sistema. A segunda coisa mais importante é a relação do pai e da mãe, que sem isso o sistema não vai avante. A terceira ordem é a chegada dos filhos na ordem de chegada. O primeiro filho primogênito tem prioridade. Depois vem o segundo filho, terceiro filho, etc. e tal. Quando num sistema um filho menor quer ocupar o lugar de um filho maior, igual está lá, né? O menor quer tomar o lugar do maior. Ou um filho quer se meter lá no meio do relacionamento do pai e da mãe, igual uma menina aqui, de Brasília mesmo, né? Chegou lá, era todo invocado, meio piruete. E aí eu acabei fazendo papai e mamãe se separarem, achando que ela era poderosa, mas ela levou uma paulada na minha cabeça que ela quase desmaiou, mas sarou. Eu falei, o que você fez? Porque você está tão poderosa assim. Quando eu tinha 16 anos, eu sabia que papai tinha uma amante e transava com a secretária em tal motel. Eu levei a minha mãe lá na porta do motel para ela ver. Eu dei um berro que quase caiu as telhas todas do auditório. Entrou aqui dentro. Filho não pode se meter na relação do pai e da mãe, a não ser com o caso do machado. Tira o machado da mão de alguém. O resto, eles se viram. Se tem amante, se tem duas amantes, o que for. Filho não entra em muvuca de pai e mãe. Eles se viram. Também tem filhos que querem ocupar o próprio lugar do pai e da mãe. Às vezes o pai é bêbado, aí o cara lá, o mais velho, quer tomar o ares de dono da casa. Só cria confusão. Não vi um caso que deu certo. Cria emaranhamentos sistêmicos que produzem surtos psicóticos, suicídios e falência de dinheiro, falência de realização, falência de realizar as coisas. Então, quando tem suicídios no sistema, eu quero olhar isso aqui, se alguém está tomando lugar de alguém. Se tem falência, eu vou olhar isso aqui. E eu vou ver como, na hora que a pessoa montou. Às vezes ela se colocou no lugar do irmão mais velho. Porque existe um lugar natural de cada um dentro do sistema. Aí que eu vou fazer a análise, na figura, no desenho que a pessoa fez, eu vou fazer uma análise e um diagnóstico. E vou ver o que aquilo produziu de distorção e de sintomatologia dentro do sistema para ser corrigido na hora que eu vou remontar a história. Tá. Também aqui na nossa geração, a gente tem um conceito novo de família, que a gente chama família alargada. Todo mundo hoje tem primeiro marido, segundo marido, terceiro marido, quarto marido, quinto marido. Então, cada um tem uma sequência. Tem os mais tradicionais, que ficam com aquela nostalgia de casar e viver infelizes para sempre, né? Como se o matrimônio fosse uma coisa eterna. Gente, vocês já viram um livro chamado História do Matrimônio? Uma coisa inventada na Idade Média, por causa de grana, por causa de terra. Os romanos, os gregos, tinham vários casamentos. Por questão de grana, é que se inventou essa coisa de ficar para sempre com a mala sem alça, entendendo? É o fim da picada isso. E tem gente que se sente culpada. Eu não vivi o casamento eterno. Ô, meu querido, você para encontrar uma gêmea na vida, você demora encarnações. Não vai ser você que vai encontrar essa alma gêmea, não. E tem gente que fica naquela coisa, naquela culpa. Principalmente os homens. Eu já vi isso. Fica naquela culpa interna de não ter. E eles é que pularam a cerca, tá? Mas fica com a culpa. O que você está falando, hein, Miriam? Quantas horas ainda eu posso falar? Nossa Senhora, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa. Tá, então, quando você tem...
Tudo bem, podemos demonstrar. Se alguém quiser fazer alguma pequena figura, não vou fazer uma constelação à la grande, não, porque nós não estamos num espaço tão dentro de um grupo, né, de constelação. Mas podemos fazer. Quem sentir que quer trabalhar alguma coisa a respeito de si, ou com família, ou com uma situação, quiser trabalhar, posso fazer. Olhem aí, vocês têm 5 minutos para resolver, enquanto eu acabo de falar isso aqui. Então, na família, você tem uma família, no caso do homem, né? Ele tem que separar dessa mulher dentro das ordens legais com que foi feito o contrato. Ou seja, 30% do salário dele tem que ir para os filhos. Ponto final. Não tem discussão. Né? E focalizar na nova. Deixar a outra nas condições favoráveis e focalizar na nova. Se da nova família começar a cobrar da Maria que faça um macarrão igual a Raimunda fazia, esse casamento vai acabar. Acabou. Também, aqui ele tem que deixar a coisa estável, porque se deixou aqui os filhos sem nada, não deu o que podia dar para eles, alguém dessa nova família vai se identificar com a raiva do filho que não recebeu nada do pai. Já vi isso 300 vezes. Né? Então é isso aí. Pronto, deixa eu ver se acho que já acabou. Pronto, pode terminar com as luzes, pode acender a luz do palco, do palco não. Família. O que significa isso? Eu conheço poligamia, poliamorosa. É quando tem isso. Também não sei o que é. É um homem e 2 mulheres que se namoram e formam uma família. Que delícia, eu quero fazer isso também. Eu também quero esse negócio de poliamor. Eu estou sabendo disso, não. Brasília é sempre moderninha, né? Nós mineiros estamos atrasados com essa história. Então, tudo bem, isso aí vai depender da cultura das pessoas. Quer dizer, por exemplo, eu participei de uma constelação, nem foi no mundo árabe, porque lá nem vão chamar constelador nenhum para fazer, lógico. Mas lá na Itália, né? Então, é um cara que tinha 2 mulheres, tal. Então a gente teve que não pode usar o mesmo padrão ético aqui para uma família árabe, na qual o cara pode ter 2 ou 3 mulheres. Mas ele só pode ter 2 ou 3 mulheres se ele tem condição de bancá-las. Senão, não vale. Entendeu? Ele tem que ter uma condição mínima de bancá-las. Né? Ok, então assim, o que eu tinha que falar sobre esse pensamento sistêmico, e isso sendo utilizado na área da saúde, é muito interessante. Por exemplo, alguém, até para facilitar vocês, para ficar uma coisa mais simples, já que nós estamos num lugar de saúde e de mexer com saúde e doença, alguém tem alguma patologia, alguma doença que queira trabalhar? Não, prima não, quero gente daqui, você. Tá. Você gostaria de fazer uma imagenzinha? Então chega aqui. Então, como é que... Eu vou fazer um pequeno consultóriozinho aqui, pequenininho, rapidinho, para me ficar... Não. Deixa essa bolsinha aqui, pode deixar as coisas. Okay. Rapidinho. Como é que é seu nome? Zilma. Então, Zilma, qual que é a sintomatologia? Senta aqui, Zilma, vamos sentar aqui para a gente fazer um consultório, para a gente criar um rapport, né? Então, que acontece com você? Qual o sintoma que você tem? Artrose e esporão e calcificação do tendão. Sim. As artroses estão aparecendo em quais membros? No pé. Sim. O esporão também Sim. No calcanhar, né? Sim. Há quanto tempo já está com isso? Olha, eu acho que 1 ano. Está completando quase 1 ano.
Sim. E qual que é a sua suspeita? O que você já pôde perceber que isso está associado com que outras coisas? Ah, sim. Minha mãe teve artrose desde 21 anos de idade, né? Então, acompanhei ela com essa coisa de ter artrose e aquela coisa que você deu entrada aqui, né? A gente trabalha, vai trabalhando, a gente não observa, como você falou, a gente só vem observar, a gente tem que ficar doente justamente para ver onde é que você estava falhando com o universo, com a natureza, onde você estava se respeitando. Então, quer dizer, isso pode ter sim uma carga genética, mas... Tem uma carga sistêmica, deve ter. Sim, sim. E essa coisa de não se respeitar, Tá. de não... Sua mãe e seu pai ficaram casados? Sim, Eles tiveram quantos filhos? 10. 10. Você é qual das filhas das 10? Das 10 você é qual? A oitava. A oitava? Não, nona. 9, 10, 6. Acho que... Tem sim a caçula, tem Então um... você é a nona. Sim, Tá. nisso. Ok. Quando a gente vai ser um monitor, um terapeuta desse tipo de método, então a primeira coisa que tem, a gente também vai montando aqui na nossa mente, mente terapeuta, um pouco como é que é o clima dessa casa, né? Então, pai, mãe, 10 filhos. Putz grila. Já estou pensando aqui na minha cabeça, que tanta gente, entendendo? Como é que esse povo controlava esses 10 filhos? Tá. Teve algum desses 10 filhos que teve um destino pouco comum, ou seja, doença mental ou doença genética, mongolismo, retardo, ou handicapado, alcoolismo, drogadição, suicídio, assassinos ou assassinatos. Desses 10 filhos, algum destino pouco comum? Não. Não? Mas doença mental, que engloba depressão, entre outros fatores, sim. Quase a família toda. É mais depressivo? Toda depressiva. Vou falar algo sobre isso, tecnicamente, tá? E depois nós vamos fazer uma imagem para a gente ver como é que ficou lá. São 3 patologias relacionadas com a desconexão com a mãe. Desconexão mesmo, a pessoa não tem conexão com a mãe. A primeira é a depressão. O que é D? D é para baixo, pressão. Então, o cara deprimido é quem enfiar a cabeça na terra. Ele está puxando, querendo a mãe. Segunda doença que tem a ver com a desconexão com a mãe, o alcoolismo. O cara bebe para ficar amniótico. Entendeu? Fica naquele clima do líquido amniótico, porque a única memória que ele tem de mãe, de aconchego, é no período que ele estava vivendo dentro do líquido amniótico. Então ele volta a beber, descobriu na bebida uma maneira de voltar naquele barato da fusão do líquido amniótico. E a terceira coisa é o suicídio. Tem pessoas que querem suicidar para voltar para a mãe. Tá? Então, 3 etiologias. Já uma coisa é clara, em quase 90% dos meus quase 10 mil casos em 20 anos, casos de constelação, em famílias grandes, as mães nunca olharam os filhos. Não é que olharam, cuidaram, não olharam mesmo. E a mãe teve uma atitude, teve uma patologia, artrose, né? Artrose, que é a doença dos controladores. Os controladores vão morrer tudo encarquilhados. Controla tudo, pega aqui, faz aqui, a doença de controlador é artrite e artrose.
fica todo encarquilhado, quer fazer para todo mundo, quer fazer tudo. Então sua mãe não devia deixar faltar nada em casa, menos uma coisa: ela como pessoa. Então você, a nona, está copiando, entre aspas, assim. Ou você copiou o modelo aqui no hospital você trabalha em qual área? E você trabalha com o quê? Com instrumento? Todo na mão, coisa do fazer, entendeu? Tem que fazer. Um minuto que você der uma vacilada, você troca o sangue. Você tem que ficar, além do fazer, tem que ser um fazer extremamente atento, né? Que tá bom, ela é feita para fazer isso mesmo, graças a Deus. Porque ela é controladora e está tendo artrose, senão ela ia fazer errar sangue. Então, o sintoma dela está me falando que ela é uma boa analista clínica, porque ela não perde nada, ela deve ser perfeita, mas o preço de ser perfeita